Oi, oi, sou eu de novo, Pedro Luiz, fazendo mais um trabalho de artes. E dessa vez eu escolhi, pelo que eu entendi que era fazer um trabalho, era para escolher um cabeça, e eu peguei um que eu achei interessante, que era o René Magritte, assim que o site fala. René Magritte. Estranho pra caralho, René Magritte. Então, com isso em mãos, eu vou falar sobre esse caba, que eu acho até interessante. René Magritte nasceu em Les Iles, na Bélgica, no dia 21 de novembro de 1898. Filho caçula de Leopold Magritte. Em 1912, a sua mãe, Regina, Regina, acabou cometendo suicídio por afogamento no rio Sambre. Então ele, desde essa época, ele está tentando esvair a mente dele das inadversidades da vida, né? Ele foi um caba que entrou na Academia Real de Belas Artes, em Bruxelas, onde ele estudou por 2 anos, e foi durante esse período que ele conheceu Georgette Berger, com quem se casou, que eu achei que era um homem, mas aparentemente uma mulher. Ele se casou em 1922 e trabalhou numa fábrica de papel de parede. Foi designer de cartazes e anúncios até 1926, quando um contrato com a galeria La Century na capital de Berga fez a pintura a sua principal arte. Nesse mesmo ano, Magritte produziu a sua primeira pintura realista, Le Jockey Perdu, que é essa parada aqui. Essa parada aqui, que em inglês diz que é The Lost Jockey, eu não lembro o que é Jockey. É uma pintura chamada O Jockey Perdido, que é a tradução. O jockey é um caba que ele fica em cima de um cavalo pilotando umas corridas de cavalo. Foi sua primeira pintura surrealista e desde então ele tem agido em várias pequenas. Ele participou de várias vanguardas. Ele participou do dadaísmo, é o motivo de eu gostar dele particularmente. Ele participou do realismo, do dadaísmo, com o dadaísmo tendo as pinturas mais famosas, A Traição das Imagens, que é essa parada aqui, que todo mundo conhece, eu acho, a esse ponto. Todo mundo deve conhecer A Traição das Imagens. Ele também fez O Filho do Homem, esse aqui, que é uma pintura surrealista, que consiste um homem de fato em um chapéu de coco em frente de um pequeno muro com um mar nublado e o céu no fundo. Ele tem uma maçã na frente dele e ele gosta bastante de fazer esse tipo de homem, não com a maçã na frente, mas com esse sobretudo, gravata vermelha e o chapéu de coco. Tanto é que vai da minha obra favorita dele, Golconda, que é essa daqui. Golconda é só basicamente um monte desse carinha chovendo, ou parado no ar, ou estático, vai de interpretação de cada um. Eu vejo como se estivesse chovendo e que eles vão todos morrer porque eles são um bando de milionário que merece. Nada a ver, nada a ver. Essa daqui é a pintura, outra pintura famosa dele, Os Amantes. A parada do quadro dos Amantes é que, além de todos os quadros dele, tem uma interpretação que você não precisa ter ao certo, mas uma possível interpretação é a representação da nossa incapacidade de revelar totalmente a nossa verdadeira natureza de nossos companheiros íntimos. Por isso que as faces das pinturas estão cobertas. E pode-se falar que ele fez essa pintura juntamente por causa do fato da mãe dele ter morrido. Não foi na mesma época, foi bem depois, mas às vezes ele se sentiu afetado, porque ele não conseguiu demonstrar muito amor e carinho perto do seu pai e nem dos seus irmãos, já que quem fazia isso para ele era a mãe dele, que acabou por suicídio. Ele gostava também de pintar com jogos de duplicações, que é você pinta uma coisa aqui e pinta outra coisa aqui como se fosse reflexo. Você vai entender quando botar essa pintura aqui. Não sei se essa pintura dele fala real, mas é uma pintura bem parecida. Eu gosto de Magritte mais porque ele não explicava suas obras assim como a maioria dos pintores da época, mas porque ele só gostava de fazer algumas coisas que no fundo do fundo deve ter algum sentido, mas é por interpretação. Tipo a Golconda, que é a minha obra favorita dele, que é realmente o motivo de eu ter escolhido esse artista, é a Golconda, porque eu acho muito interessante esse quadro, principalmente porque ele é bem surrealista e dadaísta, por assim dizer, porque você está zombando do lógico.
nesse caso aqui. E realmente não tem explicação porque tem homens flutuando no ar. Ele tem só um irmão, aparentemente. Em termos técnicos, ele gostava bastante de usar pintura a óleo. Ele não chegou a fazer muito grafite ou escultura. E René Magritte também se arriscou e um pouquinho mais para a literatura. Ele não escrevia, outras pessoas escreviam para ele. Tiveram vários livros sobre a biografia dele. E teve vários livros falando só dele mesmo. Sobre outras formas de falar sobre ele, a gente também tem um documentário /filme muito bom do Henri de Gerlache, e ainda tá vivo. Eu não sei se ele fez o filme com René. Ele fez o filme com René Magritte ainda. Então é um filme muito interessante para se assistir. Ele é bem antigo, para falar a real. Eu acho até difícil você encontrar ele ao certo, mas você deve achar. E ele é um filme muito legal. Eu já cheguei a assistir um pedaço dele, não todo. Ele é um filme bem interessante, que ele fala sobre realmente o René Magritte, assim, não explicando um pouquinho das suas obras e falando um pouquinho sobre o surrealismo. É bem interessante, eu recomendo bastante, inclusive para poder passar em sala de aula. Se chama Magritte, o Dia e Noite. É muito interessante para você ver que nem tudo é ilógico. E assim, eu gosto bastante de não saber o significado das pinturas dele, mas é interessante saber que nem tudo é ilógico. O filme documentário foi lançado de verdade em 2009, mas ele também teve ele teve parte da gravação em 1943. Ele tem 53 minutinhos e é interessante. Eu vou ficando por aqui, porque eu não acho que tem muita coisa para falar sobre Scaba. Eu vou ter que editar bastante coisa, colocar a imagem aqui sobre, sei lá, bota o conto aqui de novo, porque eu gosto de rock. Meus anões não tá na mão, não tem como falar rock, calma.